muitos pacientes me perguntam como é que eu faço o planejamento das cirurgias, né? E as cirurgias, minha gente, assim como vocês, né? Vocês, para decidirem a cirurgia plástica, é algo muito sério, uma decisão muito séria que vocês tomam. Primeiro em decidir fazer a cirurgia, né? Então vocês adiam por muito tempo, porque vocês querem se sentir seguras, né? De que aquela é a única solução que é possível, né? Para melhorar. Então os pacientes tentam atividade física, tentam alimentação, perdem peso, chegam numa condição ideal e muitas vezes, né, percebem que aquela condição ainda é insuficiente para ter o corpo de volta, né? Como era, né? Antes. Ou de como gostaria, né? Como nunca foi, mas como gostaria. E veem que a única solução é a cirurgia plástica. Esse é o primeiro passo, né? E aí depois disso vocês tomam a decisão, né? Vocês percebem, a cirurgia plástica é o caminho, né? É o único caminho. Mas ainda vocês não tomaram a decisão de fazer a cirurgia. Então vocês ainda demoram, porque vocês têm medo da cirurgia, porque vocês têm medo do pós-operatório, não sabem como é que vai ser aquele período de afastamento, né? E aí, depois que você decidir isso tudo, você vai buscar o seu cirurgião, né? É uma etapa super, hiper, mega importante, porque é aquele cirurgião quem vai concretizar aquele sonho que você planejou por tanto tempo, né? E precisa ser muito criterioso essa escolha, né? Porque a cirurgia plástica envolve boas escolhas, né, cirúrgicas, envolve um cuidado, uma personalidade cuidadosa do cirurgião, uma personalidade que busque um ótimo resultado. E naturalmente você tem que buscar o histórico do cirurgião, né? Não é só o que o cirurgião fala, é o que você vê, quais são os resultados daquele cirurgião, né? Então, quais são os resultados que você vê das cirurgias que você está buscando, se isso te agrada. E também qual o histórico de segurança daquele cirurgião, né? Aquele cirurgião já perdeu algum paciente, tem complicações sérias, com frequência. Então você tem que avaliar isso, né? Para saber se é uma pessoa que você pode confiar, né? Então, e depois que passa por isso, aí a gente no planejamento, aí como é que eu faço? Então lá na clínica, na avaliação, a gente tem pelo menos uns 2 encontros comigo e mais uns 3 atendimentos, né, da minha equipe, né, que envolvem informações, né, que são dadas para vocês, né, e informações que vocês dão para a gente. Isso vai fazer parte da nossa avaliação. E durante esses 2 encontros, né, a gente coleta o máximo de dados, de informações. O exame físico ele tem que ser muito detalhado para direcionar qual a cirurgia que deve ser feita. E o planejamento cirúrgico é baseado no que é seguro para você. Então, por exemplo, essa paciente hoje ela tem queixas em praticamente todas as áreas do corpo, né? Então a gente não fez um planejamento cirúrgico único, não fez, porque a gente busca segurança, né? A gente não vai pôr em risco a vida da nossa paciente por um planejamento cirúrgico errado. Então, nesse momento agora, a gente vai fazer uma cirurgia de contorno corporal, né, que vai envolver várias áreas. Uma cirurgia aí que deve levar em torno de 6 horas para ser realizada. Esse é um tempo cirúrgico que a gente considera aceitável na cirurgia plástica. Quando passa disso, a gente não gosta. A gente quer manter sempre nesse tempo, porque hoje, baseado nos estudos científicos, né, é o tempo cirúrgico que é mais seguro hoje, né, quando a gente faz alguma combinação cirúrgica, por exemplo. E depois, né, então depois de alguns meses, a gente essa paciente está apta, né, para fazer uma segunda cirurgia, que no caso é o outro sonho que ela tem, que é a cirurgia da mama, e a gente também vai fazer. Então, todas essas informações a respeito da cirurgia, detalhe cirúrgico, né, o que é que eu vou usar de tecnologia, potência, tudo isso eu deixo num arquivo, né, no prontuário, né, e também em anotações pessoais que a gente tem de cada paciente. E aquilo ali vai, junto com as fotos, vídeos que a gente faz, né,
A gente tem um estúdio na clínica, então todas as imagens, né, são captadas antes da cirurgia, justamente para a gente conseguir fazer um planejamento mais assertivo, mais cuidadoso. E na semana da cirurgia, eu reviso todo aquele caso, né? Reviso tudo, né? E na véspera também. A gente olha novamente, eu olho as fotos, vejo cada mínimo detalhe como é que eu vou fazer para que a cirurgia, minha gente, seja só a execução de todo aquele planejamento.